live. Boa noite. Isso, agora sim. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Entrou. Boa noite, pessoal. E agora você clica aqui para convidar a Ana. Eurico. Se a Ana entrou, claro, né? Eu tenho que olhar primeiro. Ela Peraí. tá. Peraí, send request. E Ana Lúcia. Ah, isso. O Eurico já entrou. E cadê aí agora? Oi, Eurico. Boa noite. Oi. Tudo bom? Nilce? Tudo bom? Tava com problema aí? E tava, mas agora estamos resolvendo. Agora falta eu chamar a Ana Lúcia. Aí clica aqui. Tá. Ok. Pronto. Chamei a Ana Lúcia. Aê. A Ana entrou? Não estou vendo a Ana Lúcia ainda. Boa noite, pessoal. Nós Também não. estamos aqui. Oi, Pronto. Oi, Ana Lúcia. Boa Tudo noite. bem? Oi, Ana. Boa noite. tudo jóia? Boa noite. Estamos aqui os três. Eu Muito sou a bem. Nilce Silveira, que trabalho e ensino o método Rolf desde 1990. E estou aqui conversando com dois alunos que estão representando a velha geração e a nova geração, os veteranos e a última geração mesmo. Eurico aqui representando a nossa velha geração, vive em Campinas, e a Ana Lúcia em Curitiba, última geração. Está acabando de fazer o curso e os dois vão conversar conosco sobre... Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso curso, a nossa formação e a influência que isso teve na vida deles. Então, Eurico, você quer começar a contar um pouquinho da sua história, por favor? Conto. Então, a minha formação, eu comecei em educação física, fiz educação física, formação aqui em Campinas, pela PUC, e trabalhei durante 10 anos como preparador físico. Inicialmente trabalhei com futebol, depois passei para o voleibol, e no voleibol, em 1989, eu conheci a técnica do Rolf. Naquela época eu estava com uma dor na cervical e um amigo me recomendou fazer o Rolfing. Eu passei pelo processo, na quarta sessão eu conversando com a rolfista que trabalhava comigo, solicitei que eu gostaria de fazer a formação. E eu lembro que aquela época foi muito difícil, porque não existia formação no Brasil. Poucas pessoas trabalhavam com Rolf no Brasil, e então foi tudo muito difícil. Eu consegui, através de você, Nilce, a facilidade de chegar lá nos Estados Unidos, quer dizer, a facilidade, o caminho para chegar nos Estados Unidos, o caminho, a oportunidade. o caminho das pedras. Exato. E aí eu fiz a primeira fase. Naquela época a formação era feita em 2 fases. A primeira fase do practitioner, do auditing, eu fiz nos Estados Unidos, fiquei cerca de 4 meses em Boulder, fazendo a primeira fase, e depois retornando ao Brasil, aguardei mais uns 3 meses para fazer a segunda fase, que era assim que a formação acontecia. E venho trabalhando com essa técnica. Vou te interromper um segundinho para contar para todo mundo que eu estou de novo aqui em Boulder. Tenho a satisfação de vir trabalhar aqui em Boulder, onde eu também fiz o meu curso em 1983, e comecei, então, a ensinar em 1990. E o Eurico esteve numa das primeiras turmas. Eu ensinava aqui em Boulder, na escola Guild, e depois, que foi onde o Eurico fez o curso, e que depois se transformou na ICE, que é a nossa escola.
Então, só para contar, deixar todo mundo com um pouquinho de inveja que eu estou aqui nesse lugar maravilhoso. Agora continua, Eurico, conta aí. Aí é o Você veio para paraíso, cá, né? fez o curso, voltou, fez mais curso. Foi. E eu dei muita sorte na minha formação, porque quando eu fui para Boulder para fazer, existiam duas escolas que davam a formação nessa técnica, né? O próprio Rolf Institute e a Guild. Eu escolhi fazer a formação pela Guild, porque achei que a proposta da Guild era uma proposta diferenciada, diferente, mas agradável de fazer. E então eu tive a oportunidade de trabalhar com pelo menos 4 grandes profissionais dessa técnica, da escola da Guild, que me ensinaram muita coisa diferente de tudo que eu já havia visto até então na vida. E venho trabalhando, então, com essa técnica, com o Rolf, desde 1990. Sempre aqui, baseado em Campinas. E depois tive a oportunidade, trabalhando com essa técnica, de aplicar em profissionais de futebol, em atletas profissionais, de algumas equipes aqui do Brasil, equipes profissionais importantes do Brasil. E depois eu tive a oportunidade de passar 2 anos na Turquia, também aplicando essa técnica. Então, fora a prática na clínica particular, essa é a minha pequena e breve história. Breve não, longa. Eu queria contar um pouquinho, contar um pouquinho e pedir para você falar também. Bom, você falou que eu tive a sorte de participar, ser uma das instrutoras em todas as suas fases do treinamento. E a gente, então, se conheceu muito, ficou muito amigo, e eu estava aqui em Boulder. Eu estava aqui em Boulder e depois, no Brasil, eu também participei da sua segunda fase da formação. E eu queria que você contasse um pouco que você já era um profissional reconhecido, bem-sucedido, trabalhando, e eu queria que daí você fez o Rolf. O que mudou na sua profissão? Você já estava trabalhando, já era bom, já era conhecido, e de repente você faz o Rolf e alguma coisa acontece. O que aconteceu? Conta um pouquinho para todo mundo. Uma pergunta curiosa. Bom, como preparador físico, eu trabalhava basicamente visando o desempenho, né, dentro dos princípios que a gente conhecia como preparador físico, né? Exercícios muito intensos, a solicitação muito intensa dos atletas, né? E quando eu conheci o Rolf, eu já conheci algumas técnicas de consciência corporal, do método do Alexander, alguma coisa sobre Feldenkrais, alguma coisa sobre Suchard, né? E antiginástica, alguma coisa assim, trabalho com bolinha, enfim. Eu gostava um pouco desse lado, vamos dizer, obscuro do trabalho corporal. Então, trabalhando com esporte de competição, a ideia era performance. Conseguir performance da forma mais intensa possível. E quando eu passei pelo processo do Rolfing, eu comecei a entender o ser humano de uma forma completamente diferente. Quer dizer, que performance está muito mais voltada para equilíbrio, para otimizar o uso de força. Quer dizer, é muito mais importante termos equilíbrio do que força na ação, em qualquer ação. Quer ela seja uma ação de alta performance, ou quer seja no cotidiano. Então, a grande mudança foi entender que a abordagem de trabalho corporal poderia melhorar muito a performance, né? Sem ter um tipo de trabalho tão intenso, quer dizer, tão forte, tão, de uma certa forma, tirando
a forma, a maneira das pessoas se expressarem em termos de movimento. Uhum. Acho que você falou uma coisa importante aí. Você começou a ver o ser humano, o corpo, de uma forma diferente. Eu acho que isso é o que o Rolf nos traz. Porque o Rolf não é uma técnica apenas, mexa aqui, mexa ali. Não. É muito mais que isso. É uma metodologia que nos ensina como entender o corpo humano e como fazer com que ele renda da melhor maneira possível, com o menor esforço possível. Certo? Exato. Então, é muito mais do que uma técnica. Eu vou pedir para a Ana Lúcia contar um pouquinho, depois volto para você. Nós vamos ficar aqui nesse bate-bola. Só para a Ana falar um pouquinho lá de Curitiba. Ela também já era uma profissional muito bem-sucedida, muito conhecida, que conhecia outras técnicas de trabalho também muito eficientes. E aí ela veio fazer o Rolf. Conta um pouquinho como é que foi, Ana. Primeiro, é muita responsa estar aqui com vocês, né? Duas pessoas que me inspiram cada dia mais. O Eurico entrou na minha vida aí também no Rolf, me inspirando. Então, assim, eu sou fisioterapeuta. Alegria ter você aqui falando conosco. Alegria, viu, Ana? Ter você aqui falando conosco. Obrigada, Nilce. Obrigada. O Eurico falou assim, vamos fazer... A gente fez a live com o Alex, né? Daí o Eurico falou assim, vamos fazer uma com a Nilce. Falei, então vamos, né? Legal poder estar contando um pouquinho da nossa história. Assim, eu sou fisioterapeuta há 21 anos. Eu venho de 19 anos com terapia manual. Eu sou formada em RPG Suchar. Tenho todos os cursos avançados em cervical, escoliose. Eu sempre fui muito para o lado do esporte. Tive a experiência com um atleta de Stock Car, de automobilismo, o Alceu Feldman, onde eu acompanhei ele nas corridas em 2008. Tive a experiência de trabalhar no Clube Atlético Paranaense com liberação miofascial, no conceito do Rolf e RPG. Então, eu encarei 2 aninhos aí o futebol também, trabalhando sempre com corrida, com atletas. E comecei a estudar em 2013 biomecânica, avaliação do movimento, e sempre querendo buscar mais, trazer algo novo. Daí fiz alguns cursos de formação de reabilitação funcional. Então eu já venho de uma visão bem complexa, que é do RPG Suchar, que tem a visão de trabalhar o corpo como um todo, a individualidade, a causalidade, que a gente não olha o corpo em segmentos. Então a nossa visão ela já é complexa, de não olhar só ombro, só joelho, só quadril, né? Olhar... o RPG tem a visão de cadeias musculares, onde eu vou buscar ajustar em relação à parte anatômica. Mas ele é diferente. Eu jamais imaginava que em 21 anos de profissão eu ia estar retomando uma nova especialização. Então, assim, em 2016 eu conheci a GG, onde eu fiz o curso de liberação miofascial com ela no conceito do Rolf, e ela despertou uma sementinha em mim. Um pouquinho antes disso, eu tive contato com a Ieda Cubeiro, que é a esposa do Ricardo Regi, que é o professor de RPG no esporte em São Paulo, há alguns anos atrás, e ela que falou a primeira vez para mim do Rolf. Ele vai fazer, eu estou pensando em fazer o Rolf, eu não sabia direito o que era. Daí ela me explicou, e eu sabia que tinha. E aí veio a GG em 2016, onde eu passei a atuar muito trabalhando com a fáscia, muito. Já tinha bastante manualidade, né? De trabalhar com terapia manual e sempre, graças a Deus, tive um grande volume de atendimentos desde que eu comecei com o RPG. E daí a GG plantou a sementinha e daí já em seguida veio o Alex, que é o jogador, que eu comecei a trabalhar com a filha dele no tênis e ele vivenciou o Rolf na Turquia com o Eurico. E ele e a esposa dele falavam assim para mim, vai fazer o Rolf, o Rolf é diferente, o Rolf é diferente. E eu dizia, por que será que esse tal do Rolf é diferente, né? Então, daí uma vez, eu acho que foi em 2017, eu fui buscar fazer, daí não tinha fechado turma, era um custo, na época que eu não tinha condições de investir.
E assim, dá um frio na barriga, né? Começar uma nova especialização, é um curso de 570 horas, que exige, né, você tá ali, e a maneira como foi a nossa formação na pandemia fez ficar ali diretão, né? Seguindo, enfim. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar a pré-temporada da Maria com o Eurico aqui em Curitiba. O Eurico veio para cá em 2017 e 2018. Então, daí um dia eu passei a tarde inteira com o Eurico lá, falando sobre RPG, sobre dor, sobre preparação física, sobre, enfim, ele falando sobre o Rolfing. Daí ele me atendeu. Eu falei, nossa, eu quero isso, né? Eu quero isso. E comecei a me interessar. Aí foi com que eu fiz curso da GG mais uma vez, né? E fui indo para o lado da fáscia, fui indo atrás de pesquisas científicas e congresso e tal. Daí eu conheci você. Eu ia fazer uma turma em Florianópolis, não teve turma. Daí eu conheci você, onde a gente já estava começando a namorar, naquele congresso de Fáscia Experience lá em São Paulo, em 2019, né? Então, para mim, foi um super desafio, porque o curso ia formar, né? Começar a formar, ia ter a turma, e daí veio a pandemia. Eu com um nenê recém-nascido de 4 meses, e meio que sem saber muito na pandemia como trabalhar, como fazer, né? Como se proteger, como ir voltando. E daí eu decidi, vamos embora, vamos fazer essa formação. Eu acho que com a maneira como foi de teoria, e eu não tenho dúvida nenhuma que para mim foi muito rico, porque eu não precisei viajar, fiquei com meu filho, curti bastante meu filho, minha mãe, né? Então, E, deixa eu contar um pouquinho aqui o que aconteceu. A gente está falando da pandemia e tal, não é? Nós íamos começar um curso em abril e aí veio a pandemia. E aí nós ficamos pensando, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora? E resolvemos, então, iniciar esse curso online. Fazíamos reuniões online. E aí, quando nós tivemos, então, a possibilidade de fazer uma formação muito intensa. A gente tinha 2 horas de aula 3 vezes por semana. Foi incrível. As pessoas não podiam parar de pensar em Rolf, porque era o tempo todo tendo aula e depois tendo que ler, tendo que estudar. Nesse único aspecto, essa pandemia acabou nos ajudando. Nós pudemos nos dedicar completamente, não é, ao curso. E com grandes e bons resultados. Foi muito bom a gente poder fazer esse curso com essa intensidade. E nós passamos depois a fazer a fase prática já mais no fim do ano, já em novembro, não é? Que nós começamos novembro, dezembro, janeiro. outubro. Então, passamos vários meses estudando online 3 vezes por semana. Isso criou uma turma muito forte, muito... Eu queria fazer uma parte, Nilce. Fala. É curioso isso que você está falando, porque eu trabalho com Rolf há 31 anos, né? E nunca fiz nenhum tipo de marketing em cima disso, do meu trabalho. Quer dizer, as pessoas sempre vieram para fazer o processo sem saber exatamente o que era. Elas chegam, eu ouvi dizer que é isso, que é aquilo, que vai resolver meu problema, que vai solucionar as dores que eu tenho, enfim. Cada pessoa chega de um jeito. E elas simplesmente chegam, né? Então, acho que tanto as pessoas que se predispõem a fazer a formação, quanto as pessoas que procuram essa técnica por algum motivo, elas estão no momento da vida que elas precisam, como a Ana disse, mudar o que vinha fazendo, né? Isso eu acho que é uma parte importante falar sobre essa técnica, porque é difícil explicar exatamente o que acontece com as pessoas que vêm e fazem o processo e vão embora. Quer dizer, elas têm uma nova perspectiva de vida. É como se mudasse completamente o estado em que elas se encontram no espaço e na vida. Maravilha! E na formação é isso, né? Eu lembro que, por exemplo, que quando eu fui
quando eu me decidi fazer, eu realmente era um preparador físico de uma grande equipe de voleibol, que na época de 1988, 89, a Pirelli era uma das 4 maiores equipes de voleibol do Brasil, tinha um cargo estável lá, e decidi, falei para minha esposa, para a Nena, falei assim, olha, eu vou parar de trabalhar com preparação física e vou fazer a formação em Rolf. Ela falou, bom, você está maluco total, né? Como é que você vai largar um negócio desse? Em ascensão, quer dizer, tinha possibilidade de continuar, e aí fui para lá. Mas eu acho que é isso, as pessoas que vêm fazer, que procuram o Rolfing, elas estão num momento da vida em que elas precisam de uma nova etapa na vida, ou de uma nova... Uma transformação, uma mudança. Transformação, pois é. E acho que é assim também na formação. É incrível. Para mim foi interessante, porque a Nilce, a gente passa pelo processo pelas mãos dela, simplesmente só, né? E assim, eu passei, eu senti, então foi assim uma coisa muito rica, né? E quando eu chegava no consultório dela, ela chegava e falou assim, nossa, você mudou isso, você mudou aquilo. E eu não conseguia enxergar. E eu tô atuando com o método Rolfing desde que eu voltei, desde que a Nilce liberou a gente para começar a atuar, em janeiro. Tá? Estou fazendo quase 6 meses que eu estou trabalhando com o método Rolfing. E eu trabalhei com algumas pessoas que eu já pude trabalhar e terminar o processo, e eu comecei a ver o que ela via em mim. Comecei a ver o quanto muda mesmo e o quanto acontece. As frases da doutora Aida ficam na cabeça e você começa a enxergar e entender o quanto é rico. Hoje eu consigo entender o que é Eurico, o que é GG, o que falavam por que tem de diferente. O Alex, a Daiane. E realmente hoje eu sei o que tem de diferente, porque os meus clientes estão vindo me dar esse retorno. Então, assim, uma das coisas que eu não tinha na minha prática clínica como resultado de uma maneira profunda é a relação com a emoção. Então, graças a Deus, com a formação da RPG, que trabalha muito com lesão articular, eu tinha resultado na diminuição da dor, na globalidade. Só que isso para mim é novo. Então, quando os pacientes chegam falando, nossa, eu estou menos ansioso, eu estou me sentindo mais equilibrado, mais empoderado, coisas assim e coisas profundas. E alguns estão falando, nossa, eu estou escrevendo tudo, porque realmente é uma cura. É uma cura de lá de dentro que vem e que você começa a ver com simples organização do corpo, da estrutura, dar ordem, né? Fazer as manipulações nesse tecido facial que a doutora Aida foi uma das precursoras, e hoje a gente vê o mundo falando de fáscia, de movimento. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, essa mulher era uma visionária. Verdade. As pessoas têm que saber. Uma coisa bonita. Para mim, ela é uma pessoa enviada. Porque o que eu estou tendo resultado com essa parte emocional, para mim, é novo. E isso me fez apaixonar. Eu me apaixonei desde o começo das aulas da teoria, né? Mesmo com filho pequeno, eu ia, estudava à noite, estava atendendo, né? Com a pandemia, fui indo e não conseguia desligar. Gente, vocês não podem imaginar a minha satisfação de ouvir 2 pessoas de cuja formação eu participei e contribuí, falando coisas tão bonitas, tão profundas e tão verdadeiras sobre o Rolf. Reparam nessa própria live, nós temos 3 pessoas. Eu sou psicóloga de formação, o Eurico, preparador físico de formação, e a Ana Lúcia, fisioterapeuta. E, no entanto, todos nós nos encontramos num jeito de trabalhar o ser humano total. Isso é uma maravilha, né, gente? É um prazer. E essa alegria de todo mundo que recebe, a felicidade que traz,
para os clientes, não é? O Eurico falou, nunca divulgou isso, é tudo no boca a boca. Cada um que faz, manda mais 3. Mas né? Quando você me disse qual a diferença, né, de trabalhar com preparação física, eu acho que na época que eu trabalhava com preparação física, eu não trabalhava com a pessoa, eu trabalhava com, vamos dizer, um bicho a ser adestrado. Era diferente a relação. Né? Não quero dizer isso, eu estou falando da minha pessoa, quer dizer, a maneira como eu via. Quer dizer, a pessoa chegava pronta para receber informações e fazer o treinamento e pronto, era essa a relação. Eu não me preocupava com a pessoa. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Rolf, eu entendi o que é trabalhar uma pessoa. E que essa pessoa é um ser indivisível no sentido da parte psicológica, emocional, ou da parte física, ou da parte social, ou espiritual. Quer dizer, nós somos pessoas que temos todos esses componentes, vamos dizer, né, essas partes juntas. Quer dizer, mexer na pessoa significa mexer na pessoa emocionalmente, significa mexer nessa pessoa fisicamente. O fisicamente é o veículo, mas que atinge a parte emocional, porque quando se mexe no físico e muda-se a forma como essa pessoa está no espaço, ela muda socialmente, ela muda psicologicamente e eu diria que muda espiritualmente. Quer dizer, eu acho que é difícil traduzir o que é você trabalhar numa pessoa e ver essas mudanças e ter que controlar muito a ansiedade de deixar ela descobrir isso sozinha. Né? Quer dizer, é complexo a coisa toda, não é simples de se falar. Uma das coisas que, tá tentando, né? que eu percebi e vi que cada sessão uma completa a outra, né? O que fica muito claro é pensar realmente em desenvolver o potencial humano, né? Fazer com que as partes, os blocos fiquem equilibrados e a pessoa chegar falando e perceber essa mudança, essa transformação, porque realmente é uma transformação, né? Eu vejo, a gente discutiu até numa parte da teoria, não, da parte prática, nos últimos módulos, que foi aquela aluna comentar alguma coisa. Eu vejo muito o método Rolf hoje como uma terapia do século XXI. Por causa da pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais sentadas, com menos locomoção, vibrando com medo, sem saber o que vem, fora do controle. E tudo isso o corpo físico recebe, né? E muito mais tempo deitado na cadeira, no sofá, Netflix, com menos tempo de movimento, e isso faz com que vai aparecendo cada vez mais queixas. E a pessoa vai cada vez mais se perdendo da linha da gravidade. Então... E ficando mais ansiosa, mais infeliz, não é? E, de repente, vem um trabalho que é capaz de, mexendo com o corpo dela, mexer com tudo que ela está sentindo, do ponto de vista emocional, dos medos, das ansiedades. Um grande auxílio nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de pandemia. Hoje eu escutei de uma cliente minha, eu fiz a terceira sessão nela. Ela virou e falou assim para mim: as pessoas tinham que saber que através de você manipular o corpo, você melhora essas outras partes. Essas partes emocional, mental. Eu falei, você percebeu isso, né? Cada vez mais é um trabalho de formiguinha. O método Rolf realmente ele pode ajudar todas as pessoas que ficam em pé. Cada um com a sua história, cada um com o seu registro de vida, com tudo isso. Então é muito único. De todos que eu trabalhei, já terminei o processo, eu já tenho um leque, assim, as diferenças de cada um, a profundidade de cada um. Igual o Mel que falou uma vez lá, que ficou e eu uso para mim. Vai de acordo com que você está preparado para se entregar para a correnteza do rio.
E também eu sou uma facilitadora disso, desse processo. E o sucesso ficou claro para mim que é do Rolf. Que maravilha, É gente. muito É legal. isso aí. É um trabalho que faz com que cada pessoa se torne mais ela mesma. Que ela consiga conquistar as coisas que são importantes para ela. E é claro que isso vai em todos os níveis, físico, mental, emocional, espiritual, porque a gente tem desejos ou ambições do ponto de vista físico, a gente quer se sentir bem, a gente não quer não ter dor, a gente quer ter um desempenho bom, e a gente também quer se sentir bem na vida, quer se sentir menos ansioso, mais realizado, mais prazer na vida, mais equilibrado, palavra importante. E o Rolf propicia todas essas coisas, não é? É gostoso a gente poder falar assim das experiências com o Rolf, que se quiser definir, o Rolf é uma coisa, olha, eu faço isso há 40 anos. E é difícil, em uma frase, em 5 minutos, descrever o que é o Rolf. Nessa nossa conversa aqui, eu acho que nós estamos passando, para quem está ouvindo, a possibilidade de pegar um pouquinho de cada uma das diferentes facetas do Rolf. Está muito legal isso aqui. Não é? Eu adoro o que eu faço. Bom, eu isso adoro aí, o que eu faço. Eurico. Eu também adoro o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida fora o Rolf. Outro dia, algumas semanas atrás, uma pessoa, nossa aluna aqui, perguntou para mim e para a Nena se a gente havia feito algum plano de aposentadoria e como a gente ia terminar a nossa carreira, né? Como é que a gente iria fazer. E a Nena falou assim, não temos nenhum plano. E eu disse, olha, meu plano é morrer em cima de algum cliente que ele vai passar pro Rolf. É isso aí, Minha ideia é essa, porque eu pretendo continuar trabalhando até morrer mesmo. É isso, eu também, a doutora Aida Rolf. Eu não vejo fazendo outra coisa. Eu adoro fazer o que eu faço, trabalho 10 horas por dia e é isso. A própria doutora Aida Rolf morreu trabalhando, não morreu em cima do cliente, mas morreu trabalhando até o último ano de vida dela. E eu acho um grande privilégio, né? Eu acho um grande privilégio. As pessoas vêm e confiam na gente, né? Confiam que a gente vai fazer alguma coisa de melhor com elas. Né? E elas acabam percebendo que a gente está fazendo. Elas confiam e a gente se mostra capaz disso mesmo. Aí é uma grande cobrança, né? Porque elas chegam com uma expectativa tão alta de que a gente vai resolver tudo na vida delas. E a gente, de uma certa forma... Saem contentes, não é que a gente facilita para que isso aconteça. Né? É muito bom, né? É um grande prazer trabalhar quem não com fez, o Rolf. Sem dúvida. E acho que eu quero aqui avisar a todos que nós estamos começando uma nova formação. E que essa nova formação também vai ser da mesma forma, com uma parte do trabalho online. O início, os primeiros meses do trabalho é todo online, mas a Ana pode contar uma coisa muito intensa. Apesar de ser online, a gente participa com tudo, com o corpo, com a mente, com tudo dessa parte. E depois, em seguida, claro, temos a parte prática, porque para aprender a fazer, a colocar a mão na pessoa, na primeira parte a gente chama de conhecendo o Rolf. Você vai entender do que se trata, o que é este Rolf, não é? Na segunda parte, praticando o Rolf. Então, na hora de praticar, tem que ser presencial, a gente tem que pôr a mão nos clientes. E cada aluno já recebe 3 clientes e trabalha, faz as 10 sessões, que são a série de 10 sessões do Rolf, nesses 3 clientes. E aí continua, a formação não acabou. Aí eles estão prontos para começar a trabalhar e começam a trabalhar tendo supervisão. A gente, então,
continua dando supervisão. Agora, o que nós não falamos aqui ainda, mas demos a entender, é que esse trabalho não é só o que a gente faz com as mãos, não é? É a relação que se estabelece entre a gente e o cliente, que é uma relação terapêutica. E o nosso curso cuida muito disso também. Nós temos aulas dedicadas a entender essa relação e a saber como fazê-la da melhor maneira possível para que o cliente tenha o maior proveito. E aí continuamos a nossa formação com uma supervisão que fazemos online, então facilita para quem não está aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, digo eu, de Boulder. Mas veja, é assim a nossa formação também. Onde a gente estiver, a gente continua em contato, a gente continua trabalhando, continua fazendo supervisão. Essa nossa turma, não é, Ana? Tem uma sessão de supervisão de 3 horas nesta sexta-feira. E essa sessão vai acontecer assim. Eu estou aqui em Boulder, a Ana está em Curitiba, outras pessoas estão em São Paulo, o Marco está em São Paulo, a Clarissa está em São Paulo, o Melk está em São Paulo, cada um está onde está. Nos encontramos e por 3 horas discutimos os atendimentos de cada um, os clientes, como está indo, damos sugestões um para o outro. Olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. E vamos, assim, enriquecendo o trabalho de cada um. E depois ainda temos mais uma... Hã? Fala? Não, isso me fez lembrar, quando eu fiz a formação, a Ana não sabe disso. Depois que eu fiz a formação, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com a técnica, e não era um grupo grande, devia ser um grupo de 8, 10 pessoas. E nós começamos a nos reunir para trocar experiência. Então, nós fazíamos sessões e nós chamávamos de sessões a 4 mãos ou, às vezes, a 6 mãos. Então, uma pessoa deitava e ele recebia a técnica não de uma única pessoa, mas eram 2 pessoas trabalhando. Então, não tinha como fugir. Quer dizer, se você fugisse da mão de alguém, tinha o cotovelo do outro. É isso aí. E eu lembro que foi muito rico essa época, né? Essa época de troca. 2, 3 anos. Essa época de troca, essa época... porque a gente precisa continuar, a gente termina o curso e não acabou tudo. Você precisa... Claro. Nós estamos aprendendo até hoje. Eu faço isso há 4 anos e estou aprendendo até hoje. Há 40 anos. Aí tirei um 0, que é para parecer mais jovem. Mas estou fazendo isso esse tempo todo e estou aprendendo muito. E a gente continua. Essa é uma das grandes qualidades, vamos dizer, desse trabalho, que ele nunca fica monótono, porque a gente está sempre mudando. A gente está sempre... Rolf é mudança. Ajuda todo mundo a mudar. Ajuda a gente a mudar, ajuda os clientes a mudarem, ajuda a vida a mudar. E o mais interessante nas sessões, né, na aula, que a gente pode observar, a Nilce, ela tem um acervo muito rico, porque a Nilce, ela é relíquia, né? Ela é a pupila das pessoas que a doutora Aida formou, que já não estão mais aqui, que é o Peter e o Emmett, né? Onde a gente pôde assistir os atendimentos deles, né? E, assim, ver o quanto é diferente. Daí também pude assistir atendimento do Melk, da Clarissa, o quanto cada sessão, a primeira sessão é diferente. Eu receber, o Eurico receber, o objetivo é o mesmo, mas cada terapeuta atua de uma maneira diferente, da sua maneira, enxerga. Cada cliente é diferente. Cada cliente é diferente, é isso aí. Então, a diversidade de cada um, a história de cada um. Então, foi muito legal estar olhando essas pessoas trabalharem, né? Um método puro ali, bem certinho, como ela ensinou, né? É muito legal de ver esse processo, daí depois ir para a parte prática, né? E estar atuando com a Nilce, observando, com a Clarice e o Melk também, que são 2 pessoas incríveis
e com paciência de explicar, né? É muito legal. E daí você vivenciando o quanto vai evoluindo o corpo, o quanto a pessoa vem relatando. Isso que é o mais legal. Você só fica esperando. Como é que foi? Ah, porque eu senti isso, eu senti mudar isso. Eu tem coisa que eu não conseguia fazer que eu estou fazendo melhor. Estou me sentindo mais feliz, menos ansioso. Eles vêm relatando essas coisas que faz você começar a querer entender cada vez mais e o quanto é benéfico você estar em conexão com a energia do universo, que é a linha da gravidade. Então, eu acho que depois de você passar, eu tive a oportunidade de receber as sessões da Nilce, eu terminei em janeiro e logo em seguida eu perdi a minha mãe. Eu nunca vou esquecer que a Nilce falou assim, eu acho que depois, quando eu fui fazer a formação de novo, que foi o último bloco, a Nilce falou assim para mim, olha, eu acho de você ter passado por esse processo, você poder passar por ele muito mais forte, mais equilibrada, por estar na linha, né? Por ter passado pelas 10 sessões. Gente, eu fico até emocionada aqui, mas eu acho que... E quero agradecer muito vocês dois por terem vindo dar aqui esse depoimento bonito, falar essas coisas verdadeiras, que eu sei que são verdadeiras, e que são tão bonitas, são tão fortes, são tão... Que sorte a nossa, de todos nós, né? De termos encontrado esse trabalho na vida, de termos podido nos dedicar a isso, ajudar tantas pessoas em tantos aspectos diferentes e uma grande, grande satisfação. Tomara que venha mais gente, que a gente consiga entusiasmar novos alunos para virem fazer esse curso, porque é um presente do universo para um profissional aprender a fazer esse trabalho e poder tratar pessoas, não gosto nem da palavra tratar, mas de poder ajudar pessoas de uma forma tão bonita. Obrigada, né? Nós estamos chegando aqui no fim do nosso horário, mas foi uma delícia. Gostei muito. Vocês me emocionaram com as coisas que falaram e que eu reconheço, eu sei que são verdadeiras. Eu também senti, eu também sinto. E que bom, que bom. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Gostoso, né? É tão bom falar sobre isso, é tão bom estar com vocês falando sobre isso, né? É tão rico, sempre gostoso. Às vezes eu agradeço vocês dois também. Às vezes a gente não consegue se encontrar, estando aí em São Paulo, tudo junto, não consegue se falar. Aí pronto, agora eu estou aqui nos Estados Unidos, o Eurico está em Campinas, a Lúcia está em Curitiba e nós estamos tendo esse papo gostoso a respeito do que a gente gosta de fazer na vida. Se eu pensar que em 1990 não existia celular, agora estamos no celular falando, você nos Estados Unidos, a Ana em Curitiba, eu em Campinas, e veja, eu só via isso no Jetsons, naquele desenho. É isso aí. E aqui estamos, e aqui estamos e a nós. gente falando sobre uma técnica que tem quantos anos, né? Pois é. É isso que eu falo, meu Deus do céu. Imagina que isso é tão presente, né? É tão de hoje, né? Essa técnica e foi criada há quantos anos, Nilce? 60 anos? Ela começou a desenvolver isso ali pelos anos 50, 60. E eu quero deixar mais um recadinho para todo mundo aqui. Quem quiser mais informações sobre o método Rolf, sobre a formação no método Rolf, sobre como encontrar profissionais do método Rolf,
pode nos escrever, entrar no nosso site, que se chama, que é www.rolf.com.br. E lá vocês vão encontrar uma possibilidade de mandar fazer perguntas que nós responderemos e também podemos entrar em contato por telefone, por WhatsApp e estamos muito felizes, estaremos muito felizes de responder todas as suas dúvidas. Muito bem. Obrigada. Eu agradeço vocês dois e quero dizer que vocês continuam sendo meus inspiradores, cada vez mais, porque eu estou apaixonada, eu não preciso esconder muito. Os meus clientes acho que já observaram. Uhum. Agradeço. Olha, alguém está falando aqui no chat, no bate-papo. Aprendi muito com o Eurico também. Sim, porque a gente traz os alunos e os que já se formaram, mesmo aqueles que não estão podendo se dedicar integralmente ao ensino, para dar uma aula, para contribuir, a gente traz as pessoas, e o Eurico já veio várias vezes dar aula no nosso curso e está sempre vindo. E o pessoal está aqui agradecendo o que aprendeu com o Eurico. Agradeço muito a Roberta. Né? Gente, chegamos no nosso final de horário. Muito obrigada mesmo. Curti a nossa conversa. Foi gostoso. Foi gostoso. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Né? Tá certo. Boa noite, então. Grande beijo para vocês. Boa noite, dois beijo. E para todo mundo. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau.